Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Meu nome é Bruna e hoje eu vou falar de manipulação de medicamentos para distúrbios neurológicos. Mas eu não vou falar diretamente da manipulação igual eu sempre faço, né? Vou dar uma pequena aula de a que a gente chama na faculdade de fisiologia, igual eu estou dando das outras para vocês. Então, quem for da saúde já pode, que quiser ir para a saúde, já pode saber que vocês vão conhecer a fisiologia. E vocês vão querer tacar o livro longe. Nós vamos falar um pouquinho do cérebro, o funcionamento dele, do cerebelo, do funcionamento dele, depois dos distúrbios neurológicos e então dos medicamentos. Tá? Vocês entendem de cérebro? Vocês entendem do cérebro? Mais ou menos, né? É o que eu esperava que vocês entendessem um pouco, mas aí eu vou aprofundar um pouquinho também, eu não vou tanto, para não matar vocês de raiva. Mas é um assunto interessante de qualquer forma. Bom, o cérebro, ele é um órgão em grande parte regulatório, a gente tem que lembrar disso. Ele vai regular várias funções do nosso corpo, vai exercer várias funções. Mas como? Mandando mensagens via neurotransmissores para o nosso corpo responder. Então, por isso que ele é em grande parte regulatório. Então, e anatomicamente, ele tem divisões para isso. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Se quiser aumentar, esses são os lobos do nosso cérebro. Vocês conhecem os lobos? Já viram? O lobo frontal, o parietal, o occipital, o temporal e tem também a ínsula. A ínsula fica dentro do cérebro e eu vou mostrar ela para vocês mais para frente. Bom, por que isso é assim? Porque foi descoberto lá, depois de muita peleja, que os lobos regulam partes específicas do nosso corpo. Mas vale lembrar que essa divisão anatômica ela é mais para compreensão didática, porque as coisas não são assim separadinhas, né? Do jeito que parecem ser. O cérebro tem conexão entre ele, com tudo, faz a parte regulatória toda. Então, não é só assim, o lobo frontal exerce uma única função, o lobo temporal, outras dele e tal. Ele é todo conectado, né? Aí tem a brincadeira de usar o 100% do cérebro. Vocês já ouviram falar? Bom, a gente usa 100% dele. A brincadeira está no que se a gente usasse o 100% dele a nosso favor, aí a gente seria a possibilidade de controlar a massa cinzenta, que é o que faz a gente pensar. A gente seria a super máquina, porque não tenho outra palavra para descrever. A gente controlaria nossos pensamentos perfeitamente e seríamos tipo super máquinas. E não é possível um negócio desse por causa da forma que ele funciona, que nós vamos ver agora mais para frente. Não é possível, pelo menos não com a evolução que a gente está. Precisa evoluir muito ainda o pobre do cérebro. Mas antes eu vou falar a função dos lobos. Vocês conhecem as funções de cada um deles? Então vamos descobrir. O lobo frontal é o lobo do julgamento social. Comportamento, movimentos voluntários do corpo, linguagem e gerenciamento das habilidades cognitivas. Eu não sei se vocês já viram pessoas que sofreram acidentes e bateram a cabeça na parte frontal. Já ouviram falar de algo assim? Bateram a testa? Tiveram uma lesão no lobo frontal e elas mudaram completamente? Elas deixaram de ser quem elas eram?
Quando acontece um acidente no lobo, bate arranca o lobo frontal, ou move ele, ou perde um pedaço dele, ou qualquer coisa assim, a pessoa pode mudar completamente do que ela era, perder o juízo de comportamento social dela, ou seja, falar qualquer coisa em qualquer lugar, tirar a roupa. Pode virar um psicopata, sociopata. Pode falar outro idioma, do nada. Já viram um caso assim? A pessoa bate a cabeça e começa a falar chinês. Não estou brincando, mas acontece. Por quê? Não sei. Está um pouco além da nossa compreensão ainda. Mas o mais normal é a pessoa mudar completamente do que ela era, a personalidade dela mudar. Então é muito perigoso bater o lobo frontal. O lobo temporal está envolvido na compreensão da linguagem, no aprendizado e na lembrança de informações verbais. Se a gente bater as têmporas, a gente vai ter dificuldade de falar, de lembrar de coisas de nos comunicar, como nós estamos fazendo agora. E, às vezes, de entender ironia, de entender brincadeiras, achar que é verdade e tudo mais. Eu acho que eu pulei um slide aqui. Bom, o lobo eu não coloquei. Estou de parabéns. Falar a ínsula. A ínsula ela está aí dentro. Ó. Tá vendo esse verdinho? Se a gente deslocasse o lobo frontal, a gente conseguiria ver ela. A ínsula ela é responsável por uma par de coisas. E é o menor lobo. Olha, sensação gustativa, visceral, de dor e vestibular. Você sabe o que é vestibular? Não aquela prova. Vestibulares são os nossos ouvidos e do nosso equilíbrio. A gente tem um nervo, inclusive, vestíbulo. E aí, além disso, ela é responsável pelo aparecimento de uma grande gama de doenças psiquiátricas, que nós vamos ver depois em distúrbios, né? A esquizofrenia, pânico, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, etc. Eu não coloquei o lobo occipital aqui porque eu pulei sem querer o slide. Achei que eu tinha posto, mas não coloquei. O lobo occipital, que é o que fica atrás da nossa cabeça, que ele tem esse nome por causa do osso occipital, que é esse. E ele vai ter mais conexão com a nossa visão, como a gente interpreta o nosso entorno, né? O espaço-tempo, o entorno e tudo mais. Então, ele tem mais conexão com a visão. E o parietal também tem mais conexão com músculos esqueléticos, com movimentação voluntária, com linguagem também e outras coisas. Então, vocês veem, eles têm funções próximas, divididas, compartilhadas. Algumas são específicas desses lobos, outras são compartilhadas. Às vezes, a gente falou aqui de um monte de locais que trabalham com linguagem. Outros locais que trabalham com movimento. Mas somente alguns trabalham com interpretação de visão, interpretação de questão do comportamento cognitivo, que é sempre aí o lobo frontal. Bom, e a diferença entre a substância branca e a cinzenta, você sabe? Aí está aí, né, a resposta. A substância cinzenta, ela é o corpo celular do neurônio.
enquanto a substância branca é o axônio do neurônio. Vocês provavelmente não lembram disso. Muito bem. Eu coloquei aqui, eu vou... No próximo slide vocês vão ver como que é formada. A substância branca, como o corpo celular do neurônio fica por cima, a substância branca é muito mais abundante no cérebro do que a cinzenta. Porque está nessa posição aqui, ó. Está sendo muito difícil, gente? Não, né? Aqui, ó. O corpo celular do neurônio é a substância cinzenta. Aí o axônio dele, quando desce, é a substância branca. Certo? Certo, mas não tão certo, né? Ainda gera dúvidas, eu acho. Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui dele, do neurônio. Vocês lembram dele bonitinho, assim, do jeito que ele é? Eu acho uma gracinha essa célula. Dá um trabalho entender ela, que só por Deus. Por que eu quero falar dela? Porque nós vamos estudar as doenças e as coisas que nós vamos estudar estão conectados a ela, certo? Essa parte que é o corpo celular do neurônio, ela faz conexões com dendríticas, que são essas perninhas aqui, ó. O dendrito, com outros neurônios, é onde ocorre as sinapses. O corpo celular dele vai ser extremamente importante para a gente aprender, porque tem uma doença muito complexa e que atinge muitas pessoas, que está ligada a isto. O impulso nervoso passa por aqui, no corpo celular, pelo axônio, e vai passar por outro neurônio, nessa coisa chamada bainha de mielina aqui, que está em roxinho. Isso aqui é um isolamento elétrico. Vou mostrar mais para frente para vocês. Vocês sabem que o nosso pensamento funciona via eletricidade, não sabem? É verdade, esse bilhete. É eletricidade mesmo. Como que funciona essa eletricidade? Como que ele gera eletricidade? Pela bomba de sódio e potássio. E cloro no cérebro. A bainha de mielina que eu estava mostrando para vocês, que é aquele roxinho, ela é super importante porque o nosso neurônio desenvolveu isso para a gente pensar mais rápido. Com o isolamento emborrachado dele, a parte elétrica pula. E aí passa mais rápido pelo axônio. Vocês estão entendendo isso? E quando a gente perde essa bainha de mielina, que é essa coisinha roxa, a gente está desenvolvendo Alzheimer. Por isso que ela é tão importante. O Alzheimer está diretamente conectado à desmielização da célula. Eu fiz essa maravilhosidade aqui com o neurônio, que era para mostrar o impulso elétrico passando por aqui, ó, pulando, 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 pulando e chegando mais rápido. Quando uma pessoa tem Alzheimer e ela perde isso aqui, o que que acontece? Não vai pular. Esse impulso, ele vai ter que passar tudo isso aqui, ó.
E ele vai demorar um monte para chegar. Então aí começa a dificuldade da pessoa de lembrar, de pensar, de se comunicar, de se mover, de tudo. Entenderam porque a importância disso para essa aula nossa? Isso é falando de forma bem simplista, tá? Porque o Alzheimer, ele inclusive pode levar a pessoa à morte, ao óbito, por causa das perdas do massa encefálica mesmo. Ele não tem nada, não é só a ver com esquecimento. Uma doença bem mais complexa, mas que ocorre por causa da perda da bainha de mielina. Vocês já ouviram falar da plasticidade cerebral? Isso aí é um negócio bastante importante também para estudar qualquer distúrbio neuro ou psiquiátrico. Quando a gente aprende, igual nessa aula que eu estou dando, inclusive quando eu estou dando aula, eu estou aprendendo. O nosso cérebro, ele está o tempo todo fazendo conexões novas. Aqueles dendritozinhos do neurônio que estão assim, eles mudam um pouco de posição, outra posição, outra posição. Por quê? Eles começam o que eles consideram importante, eles vão diminuindo o caminho para a memória. Para que você acesse mais rápido. E algumas coisas que ele não considera tão importante ou que podem ficar mais escondidas, ele vai modificando para que esse caminho na memória seja maior. E que você tenha que ficar lá buscando, pedindo pelo amor de Deus, para lembrar do que é. Isso não ocorre só por causa do aprendizado. Isso ocorre em doenças também, ou em traumas, sejam eles físicos ou psicológicos. Se a gente bate a cabeça, sofre um acidente, alguma coisa assim, entra num coma, essa capacidade da plasticidade dele vai renovando o cérebro, renovando as conexões, montando novas. Você pode até esquecer algumas coisas, não lembrar mais, tal, mas ele consegue fazer com que você volte saudável. Novamente. Em alguns casos, outros casos nem tanto. Mas ele tenta. É que ele é extremamente lento para se recuperar. Para essa célula crescer, para essa célula... Não para ela criar a plasticidade, mas para, sim, se você perder essa célula, para uma nova pegar tudo isso, ele é lento. Tá? Aqui tem uma foto da plasticidade cerebral ocorrendo, pessoal. A plasticidade cerebral está ocorrendo nessa foto aqui de microscópio. Os neurônios aqui iniciando a conexão nova e ampliando sua conexão. Vocês estão vendo? Os dendritos deles ampliados, indo para todos os lados. Eles estão iniciando, eles estavam assim, ligados entre os dois. Eles começam a iniciar o aumento dos seus dendritos e até eles criarem essa enorme rede de conexões aqui. É como se fosse uma enorme rede de instalação elétrica. É interessante, não é? Bom, ela é maior em crianças, porque quando a gente envelhece, tipo eu não, eu estou na plena capacidade mental ainda, mas ela vai se tornando mais lenta. Quando a criança vai pegar uma coisa para aprender, ela aprende em 2 minutos, não é? Oi? Oi?
Eu não entendi direito, Vim. Mata. Eu ia até abordar isso com vocês um pouquinho mais pra frente, coisas que matam o neurônio, mas sim, ele é um dos que mata. Mas por que isso aí é um outro sistema que ocorre? Porque o álcool faz uma função no cérebro, não faz? Você perde um pouquinho do julgamento social, não perde? O pessoal fala que bebeu falou a verdade? Não é isso. Bebeu falou qualquer coisa, tá? Pode ser a verdade, inclusive. Porque você perde o julgamento social. Dependendo de como você está, né? Aí você fala a verdade naquela hora. Do que você está sentindo ali. Aí, dependendo do que for, depois você tem que ver como que você vai lidar com o que você disse. Aí, o que acontece nesse sistema? Quando a gente fica inibindo muito, os neurônios acabam morrendo. Mas eles, assim, aí outros neurônios vão tomar o lugar e vão tentar fazer a conexão de novo. Mas aí você fica obrigando ele a ter a plasticidade cerebral o tempo todo, o que atrapalha ele em fazer outras coisas. Então, perder neurônios é péssimo, porque a gente não consegue fazer neurônios novos tão rápido. Isso se a gente conseguir fazer. É uma célula que ela não cresce normalmente. Por isso que é um órgão tão frágil, vamos dizer assim. Oi. Não ouvi direito. Não estou ouvindo. Está muito baixo. Não, não é comigo? Ah, tá. É porque estava muito baixo, eu não ouvi se era comigo ou não era. Beleza. Bom, eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia sobre... A gente sabe que o trauma mecânico, ou seja, bateu a cabeça, ela causa uma coisa, assim, um problema físico no cérebro. Mas e o psicológico? O que vocês acham? Tem a ver com hormônio também, tem a ver com um monte de coisa, mas eu estava imaginando assim, como é muito complexo, eu tinha pensado em vocês, um trauma psicológico, não sei, a morte de alguém muito importante, sabe? Ou um ataque violento contra vocês. Porque, sim, hormonal mexe, tudo isso mexe, mas aí é bem complexo, assim, eu posso conversar isso com vocês, posso passar para vocês, mas primeiro eu quero que vocês peguem uma coisa mais reta, assim, e me digam, o que você acha que acontece com alguma coisa física com o cérebro? Quando alguém morre ou vocês são atacados? Quem vota no sim? Tem alguma coisa a ver com essa plasticidade? Tem. Ó. Se influencia na memória, pode ter a ver. Sim, olha, pessoal, traumas de ordem psicológica, eles mudam a posição dos dendritos neuronais, a fim de esconder o sofrimento, de tentar fazer a gente esquecer. A gente esquece? Vocês acham que a gente esquece? Depende. O cérebro ele tem um sistema de defesa.
Porque como ele é tanto um órgão regulatório do corpo físico, ele também é do mental, certo? Ele tem que se defender. Porque ele sabe que se algumas coisas acontecem, vai gerar estresse no corpo físico. Nas outras partes, né? Como é que ele se defende fazendo isso? Tacando tudo para o que a gente chama de subconsciente e inconsciente. Essas novas conexões neuronais que ele cria por causa da plasticidade, ele vai desconecta desse trauma e joga lá para longe. Mas é uma memória. Ele passou por isso, então ele meio que não consegue esquecer. Mas ele enfia lá para dentro. E aí, qual vocês acham que é o impacto dessa defesa dele na gente? Oi? Transtornos mentais, transtornos físicos, coisas que a gente não entende. Por exemplo, quando a gente consegue esquecer um trauma, muitas vezes a gente esquece, a gente sofre muito trauma quanto criança. Porque a gente faz um monte de coisa, acaba sofrendo alguns traumas, porque a gente não entende bem o mundo ainda, então o cérebro fala assim, poxa, mas isso não foi legal, isso não foi, né? Aí ele vai enfiando lá para dentro. Aí na vida adulta, a gente se comporta de uma forma estranha, assim, às vezes, tentando evitar algumas coisas, não se soltando tanto. E a gente vai desenvolvendo ansiedade, depressão, problemas psicossomáticos. Ou seja, a defesa dele causa problemas físicos. Nele mesmo, diga-se de passagem. Então, falando o impacto dessa coisa na saúde humana é o desenvolvimento de outras doenças de ordens psicológicas, psiquiátricas ou até mesmo físicas. Gastrite nervosa, gastroenterite, por estresse, pânico, etc. e tal. Às vezes alergia, que você não sabe de onde veio aquela alergia. Doenças autoimunes. Então ele é um cara que tentando se defender, ele quase que destrói tudo. Aí agora que vocês já entenderam um pouco sobre isso, eu quero que vocês pensem assim, a função da terapia. Não medicamentosa, sim? Porque a terapia medicamentosa é uma coisa, ela tem uma limitação. A terapia não medicamentosa, seja com psicólogo, com psicoterapeuta, com ou qualquer um dessas ordens aí que vai mexer com o mental de vocês. Vocês acham que essa função, ela muda o cérebro fisicamente também? Sim. Tipo, tem pessoas que não sabem lidar com o sentido, e o psicólogo vai direcionar elas. Exato. A psicologia, o que ela vai fazendo? Ela vai trabalhando, vai conversando com você, você pensa que não está acontecendo nada, mas está. Por causa da plasticidade, certo? Nisso você vai puxando, você vai puxando, você vai puxando. E aí vão aparecendo essas coisas. Os neurônios eles voltam a entrar, se conectar.
e puxar aquela memória. Puxar, puxar. Algumas vezes você nunca vai descobrir qual é o seu real trauma. Porque muitas vezes ele até cortou a conexão. Então você teria que fazer um outro tratamento, que é um tratamento com fármacos, que a gente vai ver, que estão sendo estudados agora. Que seria para puxar auxiliar a puxar essa memória e a plasticidade cerebral para quem está fazendo a terapia. Certo? Porque a terapia ela vai levar anos, porque a plasticidade cerebral, o cérebro também não quer. Ele não quer que você mexa naquilo. Então, às vezes, é muito difícil você começar uma terapia. Mas uma vez que você começa, ele percebe que, opa, isso pode ajudar. Falta quanto tempo, pessoal? Oi? 5 minutos? Falta? Que eu nunca lembro, sabe? Então eu vou começar a entrar com vocês nisso aqui, ó. Quais os fármacos que vocês acham que estão sendo estudados para auxiliar esse processo traumático? Eles estão em bastante alta agora. O estudo, não uso. Tá? Que não ajuda somente na parte de lembrança, mas sim de reconstruir o cérebro. Na verdade, são duas drogas ilegais, ilícitas. Não, os inibidores do GABA eles têm uma função bem parecida com o álcool. Os inibidores que não são inibidores, são moduladores do GABA, eles são os benzodiazepínicos. São duas drogas atualmente ilícitas, pessoal. Uma a gente falou antes que é a psilocibina. E a outra é o LSD. Eles são os dois alucinógenos. A psilocibina a gente falou que a gente já tem ela no cérebro, né? Que faz a gente sonhar. Oi. Não. O MDMA, ele é uma anfetamina. Alucinógenos não são muitos, tá? São derivados de fungos, que é o caso do LSD. Ele é derivado desse fungo aí que eu coloquei na tela para vocês. É a dietilamida do ácido lisérgico. Esse é o nome dele. Ele foi criado em laboratório. Depois, se vocês quiserem, eu conto a história para vocês. Porque é engraçado. E é derivado desse fungo aí, o Claviceps púrpura. Então, normalmente, os alucinógenos eles são muito derivados de fungos. Ou de alguma planta. Essas outras drogas disponíveis, tipo MDMA, nem sei mais quais estão aí, a própria metanfetamina, enfim, que são anfetaminas aí no caso. Da forma como elas são feitas ali, elas não possuem efeito terapêutico. Nenhum. Só que no caso dessas duas drogas aqui, antes elas não eram ilícitas, sabe? O cara lá
Deixa eu ver se vai dar tempo de eu contar. Dá tempo de eu contar a história. O moço que desenvolveu o LSD, ele era um químico novinho, sabe? Ele estava estudando justamente fungo. E ele estava tentando destilar a propriedade desse fungo, Claviceps púrpura. Aí ele botou o troço para ferver. Dentro do laboratório. Para destilar, né? O composto. Ele estava buscando um antibiótico. Bom, acontece que ele saiu do laboratório na maior alegria do mundo, só de respirar aquilo que ele tinha pego. Pegou a bicicleta dele e falou que tinha descoberto a coisa mais maravilhosa do mundo no meio da rua. Sério. Isso foi lá pelos anos de 1940, 50, tá, pessoal? E tem artigo descrevendo as reações dele após a descoberta do LSD. Que ele foi de bicicleta pela rua falando, achei a melhor coisa do mundo, a coisa mais maravilhosa, coisa dos deuses. Cara, piradaço, coitado. Chapadaço. Mas ele não sabia do que ele estava mexendo, foi destilar uma planta. Naquela época não tinha toda a segurança de laboratório que a gente tem. E aí, puf. Não morreu, não. Pior que ele continuou estudando LSD. Quer dizer, morreu, mas não por causa disso. Só que aí, lá nessa época que ele descobriu o LSD, ele não foi utilizado como droga recreativa, tá, pessoal? O cara pirou assim e ele ficava usando recreativamente, tá? No laboratório. Mas ele não tinha função recreativa, ninguém usava isso. Eles começaram a fazer, eles falaram assim, nossa, isso tem um potencial, porque o jeito que o fulaninho lá ficou, tem um potencial aí de você buscar alguma coisa lá, oculta no cérebro. Aí, nos anos 40 e 50, eles começaram a fazer os estudos psicológicos na época. Eles tentavam induzir as pessoas terapeuticamente. Então, tinha um terapeuta, tá? Um médico, uma dose muito baixa de LSD, que não é igual o LSD de hoje, tá? A droga. E o paciente tomava com água e ficava sendo monitorado e induzido na terapia. Aí eles conseguiram, é lógico que o paciente não perdia a consciência não, tá? Porque era uma coisa bem baixa mesmo. Senão ele ia começar a alucinar. Aí eles estavam conseguindo ótimos resultados com isso. As pessoas estavam demonstrando melhoras. E eles estavam conseguindo seguir a terapia com as pessoas. Só que ela vem de um cogumelo, ela é alucinógena, ela é extremamente potente e ela pode causar danos irreversíveis, se não feito com muito cuidado. Então, ela foi proibida nos anos 60 por causa do uso recreativo que começou a aparecer e os estudos pararam. E agora eles vão retornar, eles retornaram com toda a força, tá, pessoal? Só que aí eu vou continuar explicando isso para vocês na próxima aula, daqui a pouquinho. Aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, se quiserem pensar e perguntar. Ok? Então, até a próxima aula daqui a pouquinho. Um beijo.